Olha só, chegou a hora da coluna Seu Direito Digital. E mais uma vez temos o prazer da presença ao vivo de Leandro Alvarenga. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Leandro, bem-vindo. Hoje vamos falar de 3 assuntos bem diferentes. Vamos começar pelo Google, que está em julgamento lá nos Estados Unidos. Lembrando, a alegação é de que houve a prática de truste, ou seja, a empresa teria adotado práticas para sufocar a concorrência. A pergunta é: se os Estados Unidos considerarem o Google culpado, o que pode acontecer? E isso pode ter alguma consequência para nós, por exemplo, aqui no Brasil? Vamos lá, Mar. Vamos explicar um pouquinho para as pessoas qual é essa acusação que está sendo feita efetivamente, né? O truste nada mais é que a dominação do mercado. Evitar que concorrentes se desenvolvam e que você domine preço, mercadorias. E por que está sendo feita essa acusação contra o Google? Porque o Google, segundo a promotoria, ele teria pago para as grandes operadoras de telefonia de celular, a Apple, né, e a Samsung, para que o Google fosse o navegador e também o buscador obrigatório. Até no Safari, hoje, o buscador é o buscador da Google. E como que eles fizeram isso? Segundo a promotoria, eles pagaram bilhões de reais a Apple, por exemplo, para que se tornasse. Fora isso, ele também fez acordos com outras empresas de smartphones e tablets e dispositivos Android para que o Google fosse o navegador e também o buscador. E aí, com essa vantagem, ele conseguiu ali dominar o mercado de anúncios, pesquisas, e ter uma maior qualidade de dados, e segundo a promotoria americana, sufocando a concorrência e impedindo até que novos players surgissem no mercado. Nós temos outros players aí, o DuckDuck, o próprio Bing da Microsoft, né? Mas que não conseguem ter o alcance da Google. A Google se defende falando, não, olha, eu fiz uma concorrência de mercado, eles podiam ter feito a mesma coisa, né? A Microsoft, por exemplo, ela cita a Microsoft, ela coloca em todos os Windows, né? E o Windows é o programa mais usado no mundo, e ainda assim eu ganhei dela. Quer dizer que meu produto é melhor, não é porque eu faço nada de errado. E tem essa argumentação. Qual é o ponto em questão, Marisa? Os produtos são gratuitos. E aí a promotoria precisa convencer o juiz que mesmo sendo um produto gratuito oferecido aos consumidores, esse domínio gerou prejuízos ao consumidor. Está aí o pulo do gato que a promotoria tem que convencer o juiz lá que isso vai acontecer. Mas se eventualmente for considerado ali uma prática de trust real, a Google pode ser condenada a pagar multas, né, a ter limitações de mercado e de atuações de tecnologia. Também vai ter uma queda reputacional muito grande, isso vai afetar certamente a Bolsa de Valores. E, consequentemente, Marisa, isso vai ser um problema em cadeia, né? Sim. Por quê? Porque ela sofre o mesmo processo na Europa, a gente tem que lembrar disso, que as Big Techs estão sofrendo processos similares na Europa, e que certamente aqui no Brasil vai ter um reflexo, né? Havendo uma condenação dos Estados Unidos, isso vai alertar que autoridades do mundo inteiro olhem para essa circunstância com mais atenção, e aí talvez umas punições para a Google e para outras empresas. Nós do meio estamos dizendo que esse julgamento, assim como lá no começo do século passado aí, teve o julgamento da Microsoft sobre trust, ele é um novo marco para a indústria das Big Techs. Né? Dependendo do que for decidido ali, ele vai exigir novas legislações e novos posicionamentos desses players. Mas não é um julgamento simples, há uma estimativa aí de 10 semanas de julgamento. Nós só tivemos 2 semanas até agora. Né? A primeira semana o Google se defendeu dessa primeira parte da acusação de compra de apoio com outros mecanismos. Na segunda semana houve ali uma conversa voltada mais à utilização de dados, à propaganda, e agora temos que aguardar o desenrolar ali dos próximos semanas de julgamento, que essa história vai longe ainda. 10 semanas, você falou? Então, em média se estima, não é um prazo específico, né, mas se estima 10 semanas aí para julgamento.
Até que é pouco, né? Porque Sim, nós temos julgamentos no Brasil aqui que demoram... A justiça americana é mais rápida do que a justiça brasileira e tem a mão mais pesada também, viu, Marisa? Né? As condenações da justiça americana costumam ser na casa dos bilhões, milhões aí para essas big techs, o que não acontece aqui no Brasil. Bom, vamos acompanhar de perto, não é, pessoal? Bom, vamos para a próxima pergunta, que é da Clarice. Ela diz assim: tenho vários aplicativos no celular que são bem úteis e muito utilizados, mas eles pedem acesso a funções que não possuem relação diretamente com eles, como câmera, áudio, e ela tem que autorizar para poder utilizar. Que riscos que ela corre ao autorizar isso, Leandro? Bom, vamos lá, Marisa. Primeira coisa, se o aplicativo ele não precisa dessas funções para funcionar, ele não pode coletar esses dados. Né? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, em que ela fala que o aplicativo, as aplicações, os coletadores de dados, vamos dizer assim, eles somente poderão coletar o necessário para que o serviço seja prestado. Quaisquer outros dados que não sejam necessários diretamente, eles prescindem do consentimento. Por isso que eu falo sempre aqui para as pessoas, para vocês tomarem cuidado com o que vocês autorizam. Aquela prática do brasileiro, né, que é não li e aceito, todo mundo faz isso, né, muita gente faz isso, é perigosa por isso. Por quê? Porque quando você abre o seu celular, você abre suas aplicações, nós falamos semana passada de um golpe, né? Você está dando permissões que ele coletem dados pessoais seus que podem trazer ali vulnerabilidade à sua personalidade. Ele vai coletar dados para poder fazer perfis seus. Imagina, por exemplo, um aplicativo de geolocalização, de transporte ali, que vai ficar tirando foto de onde você está, o que você está fazendo, sem que o aplicativo esteja em uso. Para que ele vai usar essas imagens, né? A finalidade tem que ter muito clara nas políticas dele. E nós sabemos que as pessoas não leem essas políticas, e essas políticas, na maior parte das vezes, são inadequadas. Isso gera uma afronta à lei. Então, é muito arriscado quando você dá essas permissões. Eu, particularmente, tenho uma filha pequena. Quando ela vai instalar um aplicativo no aparelho dela, eu olho todas as permissões que vão ser dadas exatamente para não colocá-la em risco, porque por ser uma menor de idade, e nós fazemos esse acompanhamento. Até no meu celular, eu olho e tiro as aplicações. Muitas vezes você não consegue tirar de imediato, você vai na configuração do seu smartphone ali e você consegue fazer os bloqueios. E é muito importante que, mesmo as permissões que você dê para o aparelho, é recomendável que você dê durante o uso do aplicativo e não a todo tempo, como muita gente dá. Isso traz um risco de vulnerabilidade tanto de coleta de dados quanto de segurança. Você não sabe se aquele aplicativo, de repente, ele não está abrindo uma porta, né, para que haja uma invasão, se ele tem uma segurança adequada. Então, para que você minimize isso, somente dê as autorizações necessárias. E caso você entenda ou veja que um aplicativo está te obrigando a dar autorizações que não sejam necessárias, reclame ao PROCON, reclame à NPD. Tá? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está aí para isso. As aplicações somente podem coletar os dados necessários para a finalidade daquele aplicativo. Quaisquer outros dados podem ser coletados? Podem, desde que você autorize e que não seja uma obrigação, baseado no consentimento, Marisa. Perfeito, é isso mesmo que eu ia até comentar com você, que às vezes tem só ali o consentimento, autoriza, a pessoa nem pode escolher muito bem, mas você já respondeu, da pessoa sim procurar, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados, faz sentido. Tem que lembrar que ninguém é obrigado a dar o consentimento, o consentimento ele tem que ser livre e inequívoco. Então, se você vai usar um aplicativo para de localização e ele só precisa da geolocalização, ele não precisa de outros dados, qualquer outros dados a mais, né, além de não serem necessários para aquela operação, eles não podem ser coletados, salvo se você autorizar, se você der o consentimento e que na política dele, ele fale o porquê que ele vai coletar aqueles dados a mais, qual é a finalidade dele. Não pode ser uma política genérica, Marisa, porque isso também é uma afronta à Lei Geral de Proteção de Dados e, dependendo da circunstância, a maior parte dos casos as relações de consumo. Perfeito. Agora, Leandro, um assunto que dá o que falar. A Justiça suspendeu a recuperação judicial da 123 milhas. Por que isso aconteceu e como que isso pode impactar os clientes que ficaram na mão? Bom, Marisa, está todo mundo assustado com 123 milhas, né? Se vocês viram até que a CPI está querendo intimar ali, indiciar os donos da 123 milhas por prática de pirâmide.
Não sabemos se vai acontecer. Foi uma notícia que nós tivemos aí nessa semana em decorrência das atividades parlamentares. Mas o que quer dizer isso, né? Nós tivemos a recuperação judicial que foi autorizada inicialmente. O Banco do Brasil, que é o maior credor da 123 Milhas, ele recorreu dessa decisão dizendo que, olha, 123 Milhas ela não cumpriu a lei. Que a lei exige uma série de documentos, uma série de esclarecimentos, e eles falaram, olha, a 123 Milhas não atendeu essa documentação necessária, não atendeu ali aos requisitos que a lei exige, e por isso não poderia ter essa recuperação autorizada. E também pediu afastamento da diretoria da 123 Milhas, Marisa. Por quê? Porque ela entendeu, se eles não conseguiram cumprir no pedido, eles não têm capacidade de atender essa demanda legal. Né? E aí pode prejudicar os credores, e ela é maior, acho que mais de 90 milhões de dívida é dela. E aí o que o desembargador entendeu? Não, olha, ela não atendeu mesmo, vamos ter que olhar essa documentação, então vamos fazer uma perícia, entre aspas, para olhar essa documentação, dando a oportunidade para ela complementar isso. Suspendeu o andamento da recuperação, mas não suspendeu a recuperação como um todo. Né? Ele manteve aquele período que nós chamamos de período de blindagem. O que é o período de blindagem? São um período de 180 dias que as ações judiciais, as cobranças e as obrigações, as constrições de bens, né? Bloqueio de conta, venda de ativos, ficam suspensos. Então ele manteve a proteção à empresa até que seja feita essa perícia e seja entendido melhor o que aconteceu ali. E que deu a oportunidade para 123 Milhas sanar esses vícios. Se ela sanar esses vícios, provavelmente a recuperação deve andar. E foi verificado que não teve nenhuma fraude na documentação, nem nada muito sério, foi só um deslize ou um mal entendido ali, estava o documento lá, é uma documentação muito vasta, ou a documentação só precisava de uma adequação ali, não estava 100%, mas estava ali 80%, 90%, o juiz, o desembargador, ele pode falar, não, olha, resolveu o problema que já segue a recuperação. Ou se ele entender ali, não resolveu o problema, ele pode determinar para o juiz de primeira instância ali o afastamento ali dos diretores da 123 Milhas, nomeando ali um administrador provisório, tá? E até, dependendo da circunstância, ir para uma falência direta. Então, assim, por enquanto, é uma situação delicada, é uma situação não muito simples, mas que não é o fim do mundo neste momento, há um momento ali de verificação do que aconteceu. É importante também trazer as informações, Marisa, nós falamos na semana passada que algumas pessoas estavam entrando na justiça para suspender as parcelas futuras dos cartões de crédito. Né? Houve uma entidade que entrou no processo e fez esse pedido. Não foi avaliado ainda, estamos aguardando a avaliação do juiz, mas ele fez para que a 123 Milhas, como ela não vai entregar as passagens, como ela não vai entregar a viagem prometida, que ela também não possa cobrar dos cartões de crédito as faturas futuras. Né? Então vamos aguardar ali para ver como a justiça vai se posicionar com relação a esse pedido, que foi para todos os consumidores e não só individualmente, como vinha acontecendo. Pois é, então vamos acompanhando, temos assuntos para falar nas próximas semanas. Leandro Varenga, muitíssimo obrigada pela participação e nos falamos na próxima quinta. Ana Marisa, dá 123 Milhas, digo que nós teremos meses para falar sobre ainda. Uma boa noite para você, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui, uma boa noite a todos de casa, aguardo você semana que vem, fiquem aguardando sua pergunta e fiquem com Deus e até semana que vem. Pois é, a gente aqui deu risada, mas a gente sabe que é uma situação complicada, é que a gente deu risada porque realmente é uma coisa longa, pessoal, ainda demora um pouquinho para ter uma solução mais específica. E tivemos a participação do Leandro Varenga mais uma vez, como vocês já sabem, esse espaço é feito para vocês. Enviem as suas dúvidas pela hashtag Seu Direito Digital, pelas redes sociais do Olhar Digital. E na próxima quinta, Leandro Varenga está aqui de volta.